Vamos lá. O movimento circular uniforme ele já vem no contexto de você saber algumas coisas de ângulos, né? Que vem lá da matemática, saber também algumas coisas associadas ao próprio movimento aqui na física. Então, é uma matéria que envolve muitas coisas anteriores. Mas para começar, né? A gente vai estar falando agora não mais de deslocamento para frente, né? Mas sim de movimento circular, ou seja, o nosso movimento ele vai estar preso num círculo. Isso é muito importante, né? Os círculos eles não vão mudar de tamanho aqui, porque se eles mudassem de tamanho, muita coisa fisicamente mudaria, as contas ficariam meio complicadas. Então, a primeira coisa que nós temos que ter em mente aqui é uma fórmula que relaciona o quanto você vai andar nesse movimento circular com o ângulo e com o raio desse movimento, ok? É o que está acontecendo aqui. É o φ, a letra grega é φ, ela é o ângulo, o R é o raio do círculo onde você está fazendo esse seu movimento circular, ok? Então, essa primeira fórmula aqui que você deve anotar. Esse S, você pode pensar ele como um setor, S de setor. E nós vamos sempre nos mover em setores circulares. Setores é como se fosse um arquinho, é um pedacinho de um círculo, beleza? É simples assim. Então, tendo em vista isso, a gente pode continuar. Ah, boa parte dos cálculos que a gente vai fazer aqui são baseados em regras de três, tá? A gente vai ter que fazer algumas conversões aí de regras de três. Tendo em vista isso, lembre-se que se por acaso você completar o círculo, né, você fizer o movimento do círculo como um todo, o ângulo aqui vai ser o ângulo de um círculo como um todo, ou seja, o 2π, né? Como você deve lembrar aí, 2π é o valor de um círculo. Muito bem, o ângulo de um círculo. É muito óbvio, né? Porque essa fórmula aqui, a gente já trabalhou com ela na matemática, lá na escola, no fundamental, né? Quando a gente normalmente vê com teta R. Mas a gente está usando φ na física porque físico prefere a letra φ. Então, por exemplo, se você for pegar um círculo, sei lá, de raio 1, muito bem, e você quer fazer o movimento circular todo e voltar para o mesmo ponto. Você tem que concordar comigo que você está se movendo no círculo como um todo, ou seja, se moveu justamente o perímetro do círculo. Então, lá na escola, a gente vê que o perímetro do círculo é 2πr, né? Então, o perímetro é 2πr. Se eu colocar o ângulo 2π aqui, que é o ângulo da volta toda, 2π, claro, é 360 graus, mas a gente costuma usar em radianos. E colocar o raio, 1, a gente vai ter o quanto o cara andou nesse círculo, né? Pode ser que ele esteja andando ali de carro, pode ser que ele esteja fazendo o movimento de uma pedrinha presa numa corda. Dá para pensar isso de várias formas, né? Na prática, tu vai ter uma medida associada a π como o tamanho do teu deslocamento. Daí você pode pensar assim, mas π é muito ruim, né? Que eu não sei quanto é π. Quanto que ele andou na prática aqui, professor? Bem, você pode passar o π para 3,14, né? Que é uma coisa que a gente faz direto. E por acaso aqui, se a gente estivesse falando em metros, né? Por acaso estivesse falando em metros. Se o raio fosse 1 metro, o círculo seria bem grande, né? Daí você teria aqui 6,28 metros de comprimento andado, né? Então, são todas contas que você com certeza na sua vida já fez, né? Então, não é nada novo. Claro que vai ter coisas novas aqui, mas por enquanto é tudo muito tranquilo, muito velho. Show.
Daí, a primeira coisa razoavelmente nova que a gente vê aqui é a velocidade angular. Da mesma forma que a velocidade escalar, normal, lá que a gente está trabalhando, normalmente a gente trabalha com velocidade para frente, né, velocidade linear. Acontece que nessas situações a gente tem lá que a velocidade é o deslocamento dividido pelo tempo, né? Delta S por delta T, que seja. Então, como aqui a gente está fazendo um deslocamento angular, fica delta φ por delta T, onde esse φ aqui é o ângulo que você andou mesmo. Então, de alguma forma, o enunciado vai te dizer, ó, você teve um movimento de, sei lá, 90 graus. Daí, ali no ângulo, você pode colocar esse 90 graus, tanto em radianos como em graus mesmo, mas normalmente a gente trabalha com radianos. Então, se acostume a trabalhar com radianos. Continuando. Então, pensa comigo, né? A roda do teu carro, né, do carro que teu pai dirige, ela obviamente roda, né? Ela faz um movimento angular. Mas o carro não faz um movimento angular, o carro vai para frente. Então, deve existir alguma forma de relacionar o movimento para frente com o movimento angular da roda. E aqui, olha só. Então, essa aqui é uma fórmula interessante de você anotar. Você pode começar anotando essa aqui, tá? Anota aí. Quando você anotar, me fala. Pronto. E muito bem, então, né, de novo, velocidade angular é ângulo, quanto ângulo foi andado dividido pelo tempo que isto ocorreu. Uhum. E agora essa aqui é a velocidade linear, a velocidade para frente. Velocidade para frente é igual a velocidade angular vezes o tamanho do raio. Tá bom. Bom, você pode anotar até, então. Pronto, anotei. Note que quanto maior o raio, né, maior a velocidade, faz todo sentido do mundo. Imagina que você tem uma rodona bem grande, né? De modo geral, o carro, se você tem uma roda maior, ele vai para frente mais vezes, né? Cada vez que a roda, ele vai para frente mais rapidamente, ele anda mais, ele se locomove, ele tem um deslocamento maior. Toda vez que a roda faz um giro, né? Se você pegar uma rodinha de brinquedo de criança, né? O carrinho anda bem pouco a cada rodada que a roda dá, né? Mas se for um pneu de caminhão, né? Com certeza o caminhão anda muito mais que um carrinho de brinquedo, certo? Uhum. Muito bem. Então, claro, também tem a ver com a velocidade angular. Quanto mais a roda gira, né? Mais acontece da velocidade para frente ser maior. É óbvio. É até meio evidente. Ah, então vamos lá. Agora, é claro que a gente vai ter também a equação da aceleração angular, que é a velocidade pelo tempo. Então, anota aí, também é importante essa aí, tá? Delta ômega por delta t. Essa letra aqui parece um W, na verdade é um ômega. Ok? Então, e essa letra bizarríssima aqui, gama, né? Eu não gosto de usar muito ela, mas ela é a letra da aceleração angular. De modo geral, eu prefiro usar alfa, né? Mas você usa a letra que você quiser. Muito bem. Continuando. Claro, também nós temos uma relação entre a aceleração angular e a aceleração normal, né? A aceleração normal é a aceleração angular vezes o raio. Então, como você pode perceber, as equações até agora são muito semelhantes às anteriores, ok? Com as que nós já utilizamos, né, muito aí nas aulas até agora. Acontece que nós temos outros detalhes, além disso, para cuidar, né, que nós vamos ver daqui para frente, coisas associadas à força, etc. Muito bem.
Vamos falar agora dessa coisa aqui chamada período e frequência, né? Isso é algo interessante de a gente ver também, porque período e frequência aparecem com bastante, né, frequência, para ser redundante um pouco. O que que é período, né? Período é o tempo que algo demora para ocorrer. Então, por exemplo, o período de uma estação são 3 meses. É um exemplo. E frequência? Frequência é como se fosse o contrário do período. Na verdade, como não? É exatamente o contrário do período. Só tem que entender que os dois estão matematicamente relacionados, né? A frequência, ela é o inverso do período. Então, você pode obtê-la fazendo um sobre o período, e o período também, um sobre a frequência. Como relacionar as duas na prática, né? Por exemplo, acabei de falar que um período de uma estação, né, tipo primavera, verão, essas coisas assim, é 3 meses. O que significa que a frequência é 4 meses, né? Porque é de 4 em 4 meses que muda a estação, certo? Então, mais precisamente dizendo, a gente tem que dizer que a frequência das estações é 4 por ano, né? Porque nós temos 4 estações por ano, elas mudam 4 vezes por ano, ok? Com que frequência você vai na casa da sua avó? 5 vezes por mês. Com que frequência tem Copa do Mundo? Uma vez a cada 4 anos, ou seja, é sempre uma divisão por tempo. A frequência está sempre associada por tempo, ok? Então, por isso que a gente usa uma unidade um pouco diferente para a frequência, que é a unidade de por tempo, 1 por segundo, de modo geral, porque na física a gente costuma trabalhar com segundos, né? E essa 1/segundo é o que a gente chama de hertz. Então, você já deve ter ouvido falar dos hertz, né? Por exemplo, os hertz da sua tela. A tela do computador pisca 60 vezes por segundo. Então, por isso que são 60 hertz. Muito bem. Vamos ver alguns problemas práticos de física aqui associados à frequência, para depois a gente associar com o giro de rodas, né? Imagina, a gente pode conversar sobre a quantidade de vezes que uma roda roda, né? Então, para pensar, né? A gente vai estar falando de frequência, vai estar falando de período, coisas assim, que vão se relacionar com os nossos problemas, com certeza. Um motor executa 600 rotações por minuto. Ou seja, né, ele completa uma volta inteira 600 vezes num minuto. Determine sua frequência em hertz e seu período em segundos. Muito bem. Então, a primeira coisa que ele fez aqui foi escrever que 600 RPM, né, ou seja, RPM é rotações por minuto, é a mesma coisa que 600 rotações por minuto. Que coisa maravilhosa que eu acabei de escrever. Só que você tem que pensar que esse minuto aqui, matematicamente falando, é como se fosse 1 minuto mesmo. E 1 minuto mesmo são 60 segundos. Então, a partir do momento que eu pego essas 600 rotações por minuto e divido por 60 segundos, eu vou ter quantas rotações ocorreram por segundo. E, obviamente, vai dar 10, não é mesmo? Porque, poxa, se são 600 rotações por minuto e 1 minuto tem 60 segundos, a cada segundo ele precisava ter rodado 10 vezes para no final de 1 minutinho ter rodado 600 vezes. Faz todo sentido do mundo, certo? Sim. Muito bem. É só, né, pensar. 60 vezes 10 é 600. Então, eu tenho 60 segundos. Multiplico por 10, dá 600. Ou seja, esses 10 são as 10 rotações de cada um desses 60 segundos. Que está aqui. Muito bem. Então, note, né, que o que a gente acabou de fazer nem na realidade envolve as fórmulas que eu falei antes, envolve só lógica, né? Então, você não pode bugar na lógica, né? Uma coisa é não saber matemática, o que é muito natural. Uma pessoa tem todo o direito do mundo de não saber matemática. Outra coisa é ela ser Zé Mané e tipo, não tô pegando a ideia aqui. Não, pô. Isso aqui a gente faz. Se fosse um jogo, né? Com certeza a gente faria tranquilamente. Então é só dar uma avaliada, né? E tem coisas que não precisamos de fórmula, nem de física, nem de escola para saber fazer, né? Tipo essa. Muito bem. Então, acabei de encontrar que são 10 rotações por segundo. Bem,
Eu falei para você que a quantidade de coisas que ocorrem num segundo, né, a gente chama de hertz. Por exemplo, 60 hertz da sua tela, né? Significa que são 60 piscadinhas por segundo. Muito bem. Agora, próxima. Próxima parte, né? Determine sua frequência em hertz e seu período. Muito bem, uma vez que nós temos a frequência, que são 10 hertz, o que para nós significa que ele roda 10 vezes por segundo, que nem o processador do seu computador aí, que deve ser, sei lá, um 3,5 gigahertz, ele roda 3 giga é milhão, né? Então ele roda 3 milhões de vezes por segundo ou algo assim. Nós queremos o período. E período, como agora sim a gente pode usar a fórmula 1 sobre frequência. Então fica 1 sobre 10. Essa continha que a gente aprende a fazer quando é criança. Daí 1 sobre 10 é 0,1 segundo. Ou seja, significa que o tempo para que ocorra uma volta é 0,1 segundo. Para pensar, tem que ser esse valor, e tem que ser um valor bem baixinho, justamente porque ele roda 10 vezes por segundo. Então, o tempo que ele demora para dar uma voltinha, completou uma voltinha ali, apertei o meu cronômetro quando começou e apertei de novo quando acabou. Demorou esse tempo de 0,1 segundos, ok? Então, só para não confundir as coisas, 0,1 segundos é o tempo de uma volta. 10 Hz significa que ele dá 10 voltas em 1 segundo. Muito bem. Tendo em vista isso, meu caro, agora é sua vez. Eu vou pôr esse probleminha aqui para você, vou mandar para você no Zap, né? E você pode olhar ele. E agora eu vou pôr esse aqui para você fazer. Quando você terminar, me manda uma fotinho. Fechou.
Então, você Be- dividiu por 60 e encontrou 2 Hz. Muito bem. Na Isso. prática, você converteu de RPM, que são a quantidade de rotações no minuto, para Hertz, que são a quantidade de rotações num segundo. Muito bem. E o período você fez 1 dividido por 2 e achou 0,5 segundos. Então, o tempo de uma voltinha É é igual a 0,5. 0,5. Show de bola. Vamos continuando. É, vamos ver um outro exemplo para você também poder fazer outro. Um satélite artificial completa 6 voltas em torno da Terra durante 24 horas. Só em horas, o período de movimento do satélite suposto periódico. Bem, então vamos ver se a gente entendeu o que rolou aqui. Num dia inteiro ele consegue rodar em torno da Terra 6 vezes, né? Então, quanto tempo ele demora para fazer uma dessas 6 voltas? Bem, já dá para pensar mais ou menos, né? Que 6 vezes 4, 24, a resposta vai ser 4, certo? Sim. Isso. Como o dia tem 24 horas, né? Então, o período de movimento corresponde ao intervalo de tempo de satélite gasto para completar uma volta. O satélite completa 6, né? Bem, do jeito que ele escreveu aqui, já dá para ter uma ideia de que é uma regra de 3 que ele fez, não é mesmo? Dá para pensar em regra de 3. Se liga. Vamos dizer assim, ó. Volta, caramba. Voltas e tempo. 6 voltas em 24 horas. Ele quer saber ah, período. O que que é o período? Já conversei, vou falar de novo. O período é o tempo de uma volta, de um giro, ok? Isso é o período. Então, eu vou colocar um aqui e vou colocar X aqui porque é o que eu quero encontrar, sacou? Então ele não falou assim, ó, o tempo para completar uma volta, ele não falou. Se bem que aqui ele falou, né? Mas quando eu leio período, eu já sei que tem que ser o tempo de uma volta, entendeu? Por isso coloquei um aqui. Agora eu faço a regra de 3. 6x igual a 24, x igual a 24 dividido por 6, que é 4. 4 horas. Eu sei que é horas porque o tempo estava em horas. Ok? Fácil desse jeito. Mas tem que ser, às vezes, né, criativo aí. Pode ser que a coisa não venha assim, faz desse jeitinho e já era. Muito bem. Que tal a gente fazer um outro problema parecido com esse? Não se assusta que é fração, velho. É um quarto de hora. Quanto é um quarto de volta? Um quarto de volta é um quarto de volta. Precisa de 4 desses para fazer uma volta inteira. Ok? Um quarto de volta é tipo quando o relógio sai ali do 0 minutos e vai até o 15 minutos. Um quarto de volta. Uma fatia de pizza. Eu vou no banheiro e já volto. Quando eu voltar, você me conta o que que você entendeu, o que que você conseguiu fazer. Fechou.
E aí, como é que vai a conta? Então, eu vi que se 2 horas completa um quarto, 8 horas completa o ciclo inteiro. Exato, muito bem. Só que ele não pede o ciclo inteiro, né? Ele pede o período Não, ele de pede o ciclo movimento. inteiro, né? O Uhum. período. Não, só até demora 2 horas para completar um quarto. O período seria uma volta inteira, então é 8. Sim. Isso mesmo. É, então você foi bem, muito bem. Vamos lá, vamos continuar. Movimento circular uniforme. Então ele vai dizer pra gente aqui que da mesma forma que a gente aprendeu o sorvetinho para fazer as contas do movimento uniformemente variado, ou melhor, do movimento uniforme, desculpa, o movimento circular uniforme tem uma equação bem parecida. É o sorvetinho, só que em vez do S é o ângulo, tá vendo? Em vez de velocidade normal, é velocidade angular. Então a fórmula é a mesma. E a conta é a mesma também. Tá falando algumas coisas interessantes aqui pra gente, que dá para pensar a velocidade em função da frequência, né? Isso aqui é bom, é bom saber também. Muito bom saber isso aqui. Anota aí, recomendo que você anote, tá? Ah, e por hora é isso. Vamos ver uns probleminhas. Ah, tá. Ele também já vai falar de aceleração centrípeta. Ele está falando de aceleração centrípeta. Só que aqui vale a pena a gente dar um passo atrás, né? Por quê? Porque quando a gente está aprendendo aceleração lá na escola, né? A primeira parte de aceleração que a gente aprende lá na escola, o que que eles falam pra gente? Que só vai ter aceleração quando a velocidade não for constante, né? Ah, certo? Então, só que aqui a gente está tendo uma velocidade constante, né? Porque você lembra que quando a gente usa sorvete, né? Essa velocidade aqui é constante, não tem nada mudando ela aqui. É o ômega e acabou. A velocidade com que você gira ali é sempre a mesma. E tem que ser, senão vai dar pau. Agora, por que então que, mesmo tendo uma velocidade constante, temos aceleração também? Né? Isso é uma pergunta bem razoável, porque supostamente não é para ter. O motivo é que essa aceleração centrípeta, grave que eu vou dizer que é uma teoria interessante, ela não serve para mudar o módulo da velocidade, a intensidade da velocidade. Essa aceleração, ela serve apenas para mudar a direção da velocidade, ok? Por exemplo, bem, aqui não temos um desenho legal disso, mas imagina o seguinte: imagina que você está fazendo aqui um movimento circular. É, caramba, você está fazendo aqui um movimento circular. Imagina você se vendo de cima aqui, um carro fazendo um movimento circular, ok? E o carro está aqui. A gente sabe que o carro quer dar essa volta redonda aqui. Muito bem. Bem, o que que acontece com o carro, né? Na prática, se a gente for ver a roda do carro, tu tem que concordar comigo que a velocidade está indo para frente, ok? Só que o carro não vai para frente. O carro acaba fazendo as curvinhas, né? Daí ele chega aqui, por exemplo, e aqui de novo, a velocidade em si, o vetor velocidade tem o mesmo tamanho e vai para frente. Só que o carro não vai para frente. E tudo isso acontece por causa da aceleração centrípeta, que é uma aceleração que sempre aponta para o centro, por isso centrípeta, o centro da trajetória, independente do lugar que ele esteja na trajetória. Essa aceleração centrípeta, de modo geral, ela é dada, uh, ou melhor, ela ocorre, né? Por exemplo, quando a gente está falando de um carro, devido à força de atrito, ao contato da roda com o chão, né? Aquilo que prende a roda no chão é o que causa aceleração centrípeta.
Tanto é que se por acaso não tivesse mais esse contato, que nem quando ocorre aquaplanagem, né? Que é quando tá chovendo e o carro tá muito rápido, ou quando tem areia na pista, o que vai acontecer com o carro é que ele não vai fazer a curva, ele vai, ó, sair pela tangente. E é nessa que ele bate, que ele cai de ribanceira, sacou? É justamente quando esse cara aqui para de funcionar. Beleza? Uhum. A ideia é essa. Então, na prática, a aceleração centrípeta é muito importante. É ela que faz o cara girar e é ela que segura os carros na curva. Até por isso que quando você está num carro fazendo curva, de modo geral muito abrupta, você sente o seu corpo indo para uma direção, certo? Por quê? Porque o carro, por inércia, tende a seguir para frente. Só que tem uma força, né, que gera a aceleração centrípeta, que joga o carro para dentro. Só que está jogando o carro para dentro, né? O carro para a curva, não você. Então por isso que você tende a ir para frente. Enquanto o carro, ou melhor, tende mais a ir para o lado, né? Enquanto o carro, né, tá indo para o outro lado. É tudo uma questão de inércia. Aí você passa por isso sempre quando você, por exemplo, está num ônibus e o ônibus freia e coisas assim, tá bom? A tal da primeira lei de Newton entra aqui. Muito bem. Agora, tendo em vista essa teoriazinha bem banana que eu passei para você, né, eu também pedi para você anotar essa fórmula. Claro que o F pode ser substituído pelo T do período aqui, né? Ele colocou T pequeno aqui porque ele é burro, mas é T grande. E também essa fórmula da aceleração centrípeta aqui. De modo geral, as contas vão ser iguais às que nós já estávamos acostumados. Então vamos ver um exemplo aqui para você fazer outro parecido depois, um bem introdutório. Um ponto material descreve uma circunferência horizontal com velocidade constante em módulo. Aquela situação que eu desenhei. Essa mesma situação aqui. O raio da circunferência é 15 centímetros, o ponto material completa uma volta a cada 10. Opa, uma volta a cada 10. Esse uma volta a cada 10 é o período. Então, o período correspondente ao tempo necessário para completar é 10. 10 segundos. Completou uma volta a cada 10 segundos. E a frequência é o inverso do período. Ou seja, 0,1 Hz. Muito bem. Então, vamos lembrar que Hertz é a quantidade de voltas por segundo. Por isso que é um valor tão pequeno. Você completa ali 10% da volta em um segundo. A velocidade angular, então, né, que é o que pede na B, pode ser dada por essas fórmulas que você anotou da velocidade angular em função do período e da frequência, olha só. Olha só, veja, então fique atento aí, hein, ô Felipe, porque às vezes você vai achar a velocidade angular por meio da velocidade linear, você anotou uma fórmula que fala sobre isso. Você pode achar a velocidade angular com ângulo dividido por tempo, dependendo ali da situação que o problema te dá, né, de informações. Mas também você pode fazer dessa forma aqui, ó, 2π dividido pelo período, que foi o mais apropriado para esse caso, já que ele nos deu com o período, né? Então é sempre fazer 2π pelo período. Aí chega nesse valor aqui. Esse valor é meio zoado, né? 3,14 dividido por 5 também é meio zoado, então ele preferiu deixar em π sobre 5. A unidade da velocidade angular é rad por segundo. Então, tá aí, rad por segundo. C. Velocidade escalar linear. A velocidade de ir para frente. Tem muitas fórmulas para velocidade de ir para frente, mas aqui nós podemos utilizar aqui porque temos as informações, é essa. Nós temos a velocidade angular e nós temos o raio. Ele citou tudo isso para gente. Então, velocidade angular, raio. Multiplicou, deu isso aqui, 3π centímetros por segundo. Que unidade feia, né? Centímetros por segundo. Mas é o que tem para hoje. Se você quiser converter para metros por segundo, é só dividir por 100. Mas ele não está pedindo, então a gente não precisa perder tempo. Ok? D. Aceleração centrípeta. Ele pede aceleração centrípeta. Ela também tem fórmula. Tem várias fórmulas, na verdade, você pode utilizar que você achar mais fácil de jogar na fórmula, né, com os dados que você tem, etc. Então, aqui no caso vai ficar
3π ao quadrado sobre 15, que no caso fica 3π. 3, só o π ao quadrado sobre 5. Ele simplificou os números que apareceram aqui. De toda forma, essa é a resposta, tá? Essa é a fórmula. É isso que nos interessa neste momento. Beleza? Então, maravilha. Maravilha. Vamos lá. Deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu pegar um probleminha parecido. E é assim, é bem bobão, né? Ele te dá um valor, te pede um monte de outras coisas. Basicamente, só jogar na fórmula, né? Para uma primeira aula disso, até que tá bom. Pra tu conhecer as fórmulas e tal. Outra hora a gente pega uns problemas mais elaborados. Eu vou te mandar aqui também esse problema. De toda forma, eu já te mandei esse livro, tá lá na página 187 do PDF. Eu vou mandar para você aqui. Fechou, valeu. Tá na mão, pronto. Agora, feito. Bem, tá aí o seu problema. Terminando, manda foto.
Tá, eu resolvi o A, B, o C e o D, só que a minha única dúvida foi na aceleração centrípeta. Eu achei um pouco mais difícil. Bem, não tem problema, mas você deu uma olhada lá na que eu lhe enviei, que tinha a forma que ele obteve a aceleração centrípeta? É, deixa eu ver de novo. Então resolve a conta lá, se tu tá com problema no pi, transforma o pi em 3,14. Não tem problema. Tá.
Vamos ver. Período. Pegou o 12 RPM, dividiu por 60. Sim, 60 segundos. A frequência, melhor dizendo, certo, 0,2. Daí você inverteu 5 segundos, maravilha. Daí você fez a C, velocidade angular, 2πf. Você usou o F, show, ficou 0,4π. Velocidade escalar linear, daí você pegou isso e multiplicou pelo raio. O raio em metro é 0,1, maravilha. Uhum. Depois, a aceleração centrípeta, você levou o quadrado e deixou o quadrado mesmo no π e mandou brasa, isso mesmo. Show, certinho. Só tem um erro. Não tem erro nenhum, tá tudo certo. Aí Procurando sim. chifre em cabeça de cavalo. Show de bola, man. Parabéns. Semana que vem nós volta.